Bom dia, galera do oitavo ano. Que bom estar com vocês mais uma semana. Que Deus continue guardando e abençoando a sua vida e a sua família, né? Amém. Pessoal, essa semana para mim é uma semana muito especial, porque nós vamos tratar aí de um assunto que eu gosto muito, que é sobre o Van Gogh e a relação dele com a arte. No caso, aqui ele se encontra como pós-impressionista, né? Vimos aí na aula passada que vários outros artistas, como Lautrec e outros, que cada um tem a sua característica, mas Van Gogh é Van Gogh. E aí, eu não poderia iniciar a aula sem falar um pouco da vida de Van Gogh, né? Van Gogh, ele pintou, de acordo com esse livro aqui que eu peguei, que eu tenho, ele pintou 879 quadros. Mas há outros textos que eu li dele que dizem que ele pintou 900 quadros e mais de 1.600 esboços de desenho, fora outras coisas de arte também que ele criava. No entanto, em sua vida, ele só vendeu um quadro enquanto ele estava vivo. Então, você já imagina daí o quão frustrante era para ele essa situação, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês alguns pontos cruciais que eu acho que é fundamental para a gente entender a vida de Van Gogh. Vamos lá. Uma vida consagrada. A vida de Vincent Van Gogh não foi muito longa, mas ele trabalhou tanto que teve tempo de pintar 879 quadros. A história da sua vida está toda misturada. E aí, vamos lá. Aqui, a autora desse livro brincou aqui um pouco com a história da vida de Van Gogh. Tá meio fora de ordem, mas a gente vai se encontrando. Então, o primeiro elemento diz assim: nasce Vincent Willem van Gogh em 30 de março de 1853 em Groot Zundert, na Holanda. Filho de um pastor protestante, Vincent teve 5 irmãos, mas dentre todos o preferido era Theo, que o ajudou a vida toda. E Vincent começou a pintar bem cedo. Theo, ele tinha uma ligação com Vincent, assim, extrema. Eles eram extremamente unidos, extremamente irmãos no sentido plural da palavra, tá? Theo, ele sustentou Van Gogh a vida toda, desde a tinta, tudo. E Van Gogh, o primeiro quadro que ele vendeu, ele mandou o dinheiro para o Theo para que ele pudesse pagar um pouco das despesas que Theo tinha com ele. Mas Theo sabia o quanto era importante para o irmão pintar e o quanto instável era Van Gogh também, né? Então vamos lá. No item 2. Vincent estava com 25 anos quando se instalou perto de Bruxelas para amparar os mineiros e os operários pobres. Vive com eles miseravelmente. Tenta ser pastor, sem sucesso, e sempre desenha muito. Então, nessa época, Vincent já estava numa fase mais adulta, 25 anos, né? Ele também tentou ser pastor como o pai. Então, ele foi para uma vila de operários, de mineiros, né? E conviveu com eles, aonde também ele pintou, fez a pintura aí, os comedores de batata, que é essa aqui que vai aparecer para vocês aí na tela, porque ele sabia, né? Ele queria mostrar como aquelas pessoas viviam e de uma maneira respeitosa, tá? Só que aos 27 anos, lá no item 3, ele resolve se dedicar exclusivamente à pintura, apesar de seu pai não gostar nem um pouco da ideia. Imagina, naquela época o filho vai falar assim: pai, eu vou ser pintor, tá louco, né? Vincent se apaixona por Cien, que já tem 2 filhos. Vive com essa pequena família por algum tempo e depois se separa. Dá aulas de pintura para ganhar um pouco de dinheiro. E isso aos 27 anos era um absurdo Vincent ainda ter uma vida assim, não ter se consolidado financeiramente e nem nada. Era visto como um fracasso, tá? Entendam bem.
Aos 33 anos, lá no item 4, ele vai para Paris, onde encontra vários pintores, como o Toulouse-Lautrec, que nós conhecemos na aula passada, que os pais o recusaram porque ele era deficiente físico e tal, né? Ele visita com frequência o Museu de Louvre, descobre os pintores impressionistas, bebe dessa fonte, né? E se interessa pela gravura japonesa, tanto quanto Monet. Pinta as ruas de Paris, naturezas mortas, autorretratos, né? Então, aqui Vincent, ele já dá ele se encontra, né? Ele percebe, não, a minha praia não é ser pastor, a minha praia é ser pintor e eu vou me dedicar a isso. Então, ele começa. E todo esse apoio, quem dá a ele é o Theo, tá? Lá no item 5 diz o seguinte: Vincent sente falta do sol, por isso desce até Arles, no sul da França, onde é mais quente. O pintor Gauguin, que a gente também conheceu na aula passada, vai visitá-lo. Vincent tem crises de loucura que o deixam muito infeliz. E a seu pedido é tratado num hospital para doentes mentais. Ele pediu para o Theo, o irmão dele, interná-lo num hospital de deficientes mentais. Que naquela época não tinha psicólogo, né, minha gente? Ou era doido ou era normal. Continua a pintar muitíssimo lá dentro do hospital e suas telas começam a ser expostas em Paris e em Bruxelas. No entanto, eram expostas, mas não eram vendidas, porque a forma de pintar de Van Gogh naquela época era totalmente diferente, as pessoas gostavam da coisa perfeitinha, e Van Gogh ele tinha uma maneira de pintar desinforme, é quase como se a gente pudesse ver as pinceladas, né? É uma coisa meio tátil, é uma coisa meio só Van Gogh mesmo. E aí no item 6 diz o seguinte: ele vai viver perto do querido irmão Theo e se instala em Alvers, ou Wies, cidade próxima de Paris. Está sempre desesperado e doente. Apesar dos cuidados do seu amigo, o Dr. Gautier, Vincent se suicida com um tiro e morre em 29 de julho de 1890. Ele tinha 37 anos. E em 2 meses e meio, agora essa gente é de parar o coração, em 2 meses e meio, pintou 80 quadros, mais de um por dia. Então, Vincent era extremamente criativo, extremamente feliz com a sua arte, mas o que o incomodava era ele não ser reconhecido, não poder viver, né, economicamente da sua arte, e também ele teve muitos amores e desamores. Sabe aquela música? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Era mais ou menos a história de Van Gogh. Ele se apaixonou por uma prima e a prima também não queria ele. E ele também tinha uma relação esquisita com um amigo também, que há rumores que ele era homossexual, outros dizem que não. Mas numa desavença com esse amigo, ele corta a orelha e manda essa orelha ainda, né, para uma colega. Como está dizendo aqui no livro de vocês, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, Vicente, ele era muito intenso, ele era muito sentimento, era uma bomba emocional. E ele tinha muitos questionamentos, indagações, ele tinha muitas perturbações, né? A verdade é essa. Mas era extremamente talentoso, extremamente sentimental, extremamente emocional e extremamente família, porque Theo e ele tiveram uma relação muito linda, de irmandade mesmo, por toda a vida de Van Gogh. E Theo, acho que nem via mais Van Gogh como irmão, e sim até mesmo como filho, né? Então vamos lá agora ao livro de vocês. Abram o livro de vocês na página 150. E aí vamos ler aqui o que o livro de vocês diz. A intensidade de Van Gogh. Vincent Van Gogh, pintor que ao longo de sua vida apresentou diversos transtornos mentais, começou sua jornada artística com os impressionistas.
O convívio com Camille Pissarro, aquele que gostava de pintar paisagens rurais, trouxe a ele uma mudança estilística. As pinceladas passaram a ser o traço do artista. Por cima de uma mancha de tinta, ele aplicava outra pequenas manchas e o colorido passou a ser parte da matéria do objeto retratado, e não mais a luz. Percebem a diferença porque pós-impressionista? Esse artista trouxe mais intensidade e tatilidade para as coisas do mundo, ou seja, deixou-as quase como palpáveis ao espectador. Por essa razão, é um grande erro acharmos que sua obra e seu estilo se devem exclusivamente a uma mente perturbada. Van Gogh retratava a intensidade da vida que se desejava e que a própria vida não lhe oferecia. Após uma internação psiquiátrica em 1889, a pintura de Van Gogh ganhou ainda mais intensidade de cor e presença física. A obra Campo de Trigo com Corvos foi feita pouco tempo antes de o pintor cometer suicídio. Fato é que comumente associado à temática de sua tela. Presença de corvos e paisagens sombrias simbolizando morte. No entanto, não era o desejo do artista que sua pintura remetesse a algo triste ou solitário. Ao contrário, ele queria mostrar o que considerava saudável e importante para o campo. Assim, com pinceladas curtas, grande massa de tinta e combinações de cores, trazendo fortes contrastes, Van Gogh deu a essa pintura a sensação de materialidade, como se tudo que configurasse no papel pudesse ser palpável, né? E aí embaixo tem o quadradinho que eu disse a vocês anteriormente, que é o caso que ele corta a orelha, né? Um dos acontecimentos mais famosos do mundo da arte foi o fato de Vincent Van Gogh ter cortado uma parte da própria orelha. Na ocasião, o pintor embrulhou a parte cortada e a entregou a uma mulher. A inconstância do estado psíquico e emocional de Van Gogh sempre alimentou as especulações sobre a razão desse ato tão brutal. Diversos especialistas pesquisam em sua biografia o real motivo que o levou a cometê-lo. Verdade ou mito? No caso aqui é verdade, né? Se tem muitos rumores, como eu disse a vocês, que ele era homossexual, que ele brigou com um namorado, outros dizem que foi um desafeto porque ele era apaixonado por essa prima, enfim. Há muitas especulações, mas a realidade, a verdade nua e crua, infelizmente ninguém sabe ao certo o que aconteceu. De fato, que Van Gogh ficou tão transtornado a ponto de cortar um pedaço da sua orelha. Mas o fato é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, é que esse quadro aqui, que está no livro de vocês, na página 150, o Campo de Trigo, foi onde Van Gogh se matou. Depois de um tempo, ele voltou nesse campo e se matou. E aqui diz que esses corvos aí, quando ele pintou esse campo pela primeira vez, ele não está aí, esses corvos não estão aí simbolizando morte. Esse não era a intenção do artista inicialmente, tá? Mas depois, por algum motivo, ele escolheu morrer nesse lugar, né? E é uma pena muito, muito, muito grande, porque é um artista extremamente talentoso, né? E poderia ter contribuído ainda mais, apesar da sua pouca idade, ele era extremamente talentoso, né? Essa forma de pintar dele é todo o diferencial, mas também foi todo o grande X dele não ter feito sucesso na época, que as pessoas procuravam a fidelidade na pintura, né? A realidade nua e crua. E ele tinha um toque especial de pintar. Então, as pessoas não entendiam isso na época. Bom, e para finalizar aí, né, eu vou deixar também para vocês aqui a dica do filme, né, que se chama Com Amor, Van Gogh. Esse filme, minha gente, ele é todo animado com as telas pintadas pelo próprio Van Gogh. Então, ele é muito lindo, esse filme. É uma animação, tem disponível no YouTube, Com Amor, Van Gogh.
Só que é uma temática difícil, né? Porque Van Gogh, ele tem os seus altos e baixos, ele vive numa periferia aí do lugar onde ele escolheu para viver, em Arles, e ele acha as pessoas mais difíceis, né? Ele se envolveu até com prostitutas e tal. Então, ele tem uma vida bem complicada. Então, é por isso que o filme é um pouco pesado, até porque também ele se mata, né, minha gente, no final. Então, é algo bem triste, é bem difícil até de você assistir, porque você percebe toda a angústia dele, todas as indagações, todas as coisas que o afligiam, e isso realmente, né, traz uma tristeza para quem assiste, né? E também uma reflexão para a gente valorizar a nossa vida e todos os momentos que nós temos. Bom, galera, então agora nós vamos voltar aí ao nosso livro na página 151 e vamos falar aqui de Paul Gauguin, que é aquele pintor que nós vimos na semana do multicultural, onde de uma tela ele falava de várias coisas, né, culturais. Então vamos lá. A Visão após Sermão, de 1888, de Paul Gauguin, foi inspirada na prática religiosa da Bretanha, região francesa onde se hospedou por alguns anos. O folclore local atraiu muitos artistas e nessa tela, Gauguin representou de forma bastante particular um costume que testemunhara em igreja local. Então, já podemos ver aí a cultura presente, né, no quadro de Gauguin. Então, o primeiro elemento aqui é a vaca, que ela está numerada aí com o número 1. Então, digamos aí, na tradição bretã, uma vaca costumava ser dada, né, como presente, um prêmio, ao vencedor das lutas livres promovidas, motivo pelo qual esse animal é retratado ao lado oposto da tela, para representar a luta entre Jacó e o anjo. Gauguin inspirou-se na luta oriental sumô, muito representada pelo artista japonês Katsushika Hokusai, né? Então aí ele já falou da religião, já misturou cultura japonesa, já misturou, enfim, a Bíblia. Olha só quantos elementos ele colocou nesse primeiro elemento só, né? No segundo elemento, tem aí em primeiro plano, tá descrito aí no livro de vocês na página 151, do lado esquerdo da tela, Gauguin representou mulheres ouvindo o sermão, com base na passagem da Bíblia na qual Jacó passa a noite em luta física com uma figura angelical misteriosa. O fervor com que rezam ao ouvir o sermão os faz imaginar a luta como se elas estivessem presenciado. E aí nós vamos também ao item 3, que é o Jacó e o anjo brigando, né? Então vamos lá. A aplicação de um vermelho intenso que não condiz com as cores encontradas em nossa realidade. É fruto da admiração de Gauguin pela arte oriental, sobretudo as pinturas japonesas, que apresentam forte acento nas cores, né? Então, o fundo ser vermelho já é um chamariz, digamos assim. E aí também temos aí a figura do anjo e de Jacó lutando. Aí o último elemento citado aqui no livro é o tronco da árvore, que divide o grupo de mulheres. Da sua visão compartilhada foi um recurso pictórico, ou seja, um recurso de desenho, que Gauguin utilizou, somado à distorção das formas e das cores não encontradas na vida real, para representar não a realidade, mas a intensa experiência espiritual dessas mulheres, né? E aqui ele ressalta a importância da mulher nessa religião da Grã-Bretanha, né? A Bíblia, a cultura japonesa, e por isso ele é o cara do multiculturalismo, né? Enfim, galera, falando aí de Gauguin e terminando aí a nossa unidade 3, nós faremos hoje as páginas 152 e 153, tá? E, deixa eu ver se tem... Não, é só essas duas páginas, 152 e 153. E óbvio, né, minha gente, a gente vai ter que fazer algo em homenagem ao Van Gogh. E vocês vão escolher, vou deixar vocês escolherem a pintura
que vocês mais gostarem fazer a releitura dele também, mas eu não posso deixar de colocar aqui para vocês a minha preferida, que se chama Noite Estrelada. Essa é a minha pintura preferida, porque eu acho esse contraste, né, na água, enfim, à noite, as estrelas, é maravilhoso, né? Então, as atividades de hoje são fazer a página 152 e 153 e uma releitura de uma obra de Van Gogh à sua escolha. Sejam sensíveis, escolham e façamos um tributo aí a Van Gogh hoje, certo? Até daqui a pouco no nosso grupo de estudos. Grande beijo e até a próxima!